tenho 13 anos e moro com minha mãe e meu pai. Bem, quero dizer, até recentemente era isso que eu pensava. Minha mãe está grávida e logo dará à luz a meu irmão. Não, não é bem assim. Gente, deixa eu contar desde o começo. Há apenas 6 meses éramos uma família absolutamente normal e feliz. Apenas minha avó Pamela, que é a mãe do meu pai, e minha mãe tinham um relacionamento muito frio. Você sabe, ambas fingiam que a outra simplesmente não existia. Mas sempre foi assim e me acostumei com isso. Sempre que íamos visitar a minha avó, somente meu pai ia, minha mãe não se juntava a nós. Minha avó pode não ser chamada de a pessoa mais doce e agradável para se comunicar, mas eu sempre achei que ela era realmente muito gentil. A única coisa que notei sobre ela é que era triste por morar sozinha. Logo quando eu estava prestes a nascer, meu avô e ela se divorciaram. Ele foi para a Europa e nunca mais tivemos notícias dele. Bem, pelo menos essa foi a história que eu ouvi quando era pequena e perguntei. E então, depois que cresci, parei de perguntar. Meus pais queriam muito um segundo filho, mas por um longo tempo não tiveram sucesso. Quando minha mãe finalmente engravidou, ficamos todos muito felizes. E então meu pai nos deixou ainda mais felizes quando disse que depois que o bebê nascesse, nos mudaríamos para uma casa nova, maior e melhor. A vida era linda. Mas algo deu errado. Depois de alguns meses, notei que meus pais ficavam cada vez mais nervosos e chateados. Quando perguntei o que estava acontecendo, eles apenas me ignoraram. Então, decidi ligar para a vovó Pam e perguntar o que estava errado. Ela disse que eu já era grande o suficiente para saber e explicou que meu pai pagou uma hipoteca para a casa, mas que algo deu errado com o negócio e agora ele estava tendo problemas para pagar as dívidas. Ela também acrescentou que a melhor coisa que eu poderia fazer era poupar meu pai de perguntas, pois ele já estava se sentindo mal o suficiente. Então, não consegui nenhuma resposta do meu pai. Sem perguntas, porque eu não queria que ele se sentisse pior, mas também não podia perguntar à minha mãe. Eu não tinha o direito de preocupá-la, porque poderia prejudicar o bebê. Tudo que eu pude fazer foi supor. Tudo ficaria bem ou logo seríamos jogados na rua e nos tornaríamos sem teto. Então pensei que talvez eu pudesse aprender a cantar e dançar para ganhar dinheiro e alimentar meu irmãozinho e a mim também. Minha mãe e meu pai ficavam mais tristes e irritados a cada dia que passava. E eles ainda não me diziam nada. Então, decidi escutar as conversas deles. Eu sei que não é correto, mas você não acha que eu tinha o direito de saber o que estava acontecendo? Você sabe, no começo eu não entendi o que eles estavam falando. Eles pareciam muito nervosos e discutiam sobre algo ligado a dinheiro e meu avô. Eu escutei e finalmente entendi. Acontece que meu avô tinha morrido recentemente. Ele havia deixado um testamento e, de acordo com sua vontade, fui eu quem herdei todo o dinheiro, mas somente sob a condição de que eu leria uma carta. Francamente falando, eu estava tão feliz que quase deixei meu esconderijo secreto gritando: "Claro que essa herança vai resolver todos os nossos problemas!" Mas eu não fiz isso, porque entendi que meus pais não queriam que eu lesse a carta, mesmo que eles repetissem que precisávamos muito desse dinheiro, muito mesmo. Voltei calmamente para o meu quarto, fui para a cama e, enquanto ainda estava acordada, pensava que meus pais não deviam se preocupar. Eu era uma menina grande agora e tudo que meu avô havia escrito na tal correspondência não me assustaria. Eu seria capaz de ajudar minha família com todo o dinheiro que ele me deixou. E no dia seguinte, eu disse tudo isso em voz alta, logo no café da manhã. Eu pensei que eles ficariam felizes, mas pareceram chocados e totalmente indispostos até para conversar sobre isso. Então liguei para a vovó Pam e contei tudo. Mas você sabe, minha avó reagiu de maneira muito estranha. Ela começou a rir, mas ao mesmo tempo ela não pareceu estar achando nada disso realmente engraçado. Finalmente ela disse: "Claro, minha querida, eu irei agora e farei o possível para convencê-los." E ela realmente veio nos visitar, acho que pela primeira vez na minha vida. Mas isso não me fez totalmente feliz. Ela parecia ameaçadora e triunfante por algum motivo. E ela conversou com meus pais como se estivesse obtendo alguma satisfação sombria e indelicada de toda a situação. Mas ela realmente conseguiu persuadi-los e disse: "Vocês realmente acham que poderiam manter isso em segredo para sempre?" E começou a rir de novo, mas notei lágrimas em seus olhos.
Eu ainda não tinha ideia do que estava acontecendo, até que o advogado do meu avô veio e me deu a carta que eu tinha que ler em sua presença. A partir daí, aprendi que meu avô era, na verdade, meu pai. Ele tinha pouco mais de 50 anos quando conheceu minha mãe. Ela era sua aluna e tinha 20 e poucos anos e os dois haviam se apaixonado e começaram a namorar. Quando ele descobriu que ela estava grávida de mim, queria se divorciar de sua esposa, minha avó Pam, para se casar com minha mãe. Mas enquanto eles estavam passando por todas as formalidades, minha mãe grávida conheceu o filho dele, que tinha 18 anos na época, e eles se apaixonaram tão profundamente que ela não queria mais ficar com meu avô, bem, com meu pai real. Quando ela lhe contou, ele passou por um período difícil. Finalmente pediu a sua ex-esposa para ir à Europa com ele, mas ela recusou. Como estava escrito na carta, ela não podia perdoá-lo e, além disso, não queria deixar seu amado filho. E então meu avô, bem, meu verdadeiro pai, decidiu se mudar para a Europa sozinho. Pensou que seria melhor para todos se ele simplesmente desaparecesse. Eu fiquei tão chocada e parece que ainda estou em choque. Você sabe, estou tentando simplesmente descobrir quem é quem na minha vida. Meu avô é meu pai, minha avó é minha madrasta, meu pai é meu irmão e logo meu sobrinho irmão vai nascer. Descobri que só minha mãe é quem eu pensava que ela sempre foi, minha mãe. Mas não consigo deixar de pensar em como a minha querida mamãe arruinou a vida de duas pessoas boas, meu pai verdadeiro e a esposa dele, a vovó Pam. Mesmo que eu não tenha certeza se posso chamá-la de vovó ou esperar que ela realmente me ame. E agora sim, estamos finalmente nos mudando para o novo lar. Eu dei a meus pais, a quem quer que eles sejam, permissão para usar o dinheiro a fim de pagar a hipoteca pendente. Mas falando francamente, não sei como tudo vai ser daqui para frente. Talvez algo mude depois que o bebê nascer. Por favor, me apoie com sua curtida e me diga nos comentários o que você acha que eu deveria fazer nessa situação bizarra.